E aí, cambada? Meu nome é Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje nós vamos falar desse livro aqui, ó, Jardins da Lua, livro Malasanos Caídos, volume 1, do Steven Erikson. Jardins da Lua, ele é o volume 1 de uma série de 10 livros escritos pelo Steven Erikson. Mais tarde eu vou falar mais sobre isso, porque tem muita coisa pra falar. Mas antes eu vou dar um resumo do livro. Jardins da Lua, ele é um livro bem legal, de fantasia, mas ele é um livro super complexo de explicar o que acontece, porque acontece muita coisa, tem muito personagem principal. Mas falando por cima, ele conta a história da invasão do Império Malazano ao continente de Genabax, principalmente quando eles chegam à cidade de Darujistan, que é uma cidade muito rica e o Império Malazano quer de qualquer maneira essa cidade. Todas as disputas, as pessoas envolvidas, e é tudo isso. É isso que conta. Se eu tivesse que escolher dois personagens principais, que é uma coisa muito difícil, assim, se alguém encostasse uma arma na minha cabeça e falasse quem são os personagens principais do Jardins da Lua, eu diria que são Ganos Paran, o Anomander Rake e o Krupp. Mais ou menos. Parte da história do livro são as histórias desses personagens. O Ganos Paran, ele é um capitão do Império Malazano que está sendo enviado para assumir os Queimadores de Pontes, que eles são um grupo de elite do Império Malazano. Eles são um grupo de sabotadores e sapadores. Sapadores é um tipo de sabotador medieval. E o Ganos, ele acaba se envolvendo com um monte de história no caminho, na verdade. Esse mundo, ele é um mundo que tem muita magia. Os magos, eles usam os labirintos para usar sua magia. Labirintos, eles são como se fossem outras dimensões que eles abrem, eles podem viajar por ela, e eles podem absorver energias dessa dimensão para usar magia. Além disso, os labirintos, eles representam dimensões que têm como se fossem deuses. Só que esses deuses, eles são chamados de ascendidos, porque normalmente os deuses, eles costumavam ser mortais, e os deuses, eles andam livremente pelo mundo, assim, por Genabaques. Eles têm grande influência, grande poder. Na verdade, o Anomander Rake, ele, de certa forma, ele é um deus, ele é um dos ascendidos. O Ganos, ele acaba tropeçando numa conspiração de deuses, numa disputa que, apesar de explicada até certo ponto, não é bem explicada só no primeiro livro, porque a gente tem mais 9 livros para contar toda a história, então eles não vão revelar tudo no primeiro. O Anomander Rake, ele é Senhor da Cria da Lua, que é uma montanha flutuante, que na verdade é como se fosse uma cidade. Os Jardins da Lua ficam na Cria da Lua, daí que vem o nome do livro. E, na verdade, quando o Ganoso ele vai assumir os Queimadores de Pontes, eles estão sendo liderados por um sargento chamado Whiskey Jack, e acima deles fica o alto punho do Jack, que ele é um grande líder do Império Malazano. No início da história, na verdade, o imperador ele é assassinado, e uma imperatriz fica no lugar dele. E todas essas histórias têm a ver com as movimentações dessa imperatriz é, e a disputa dela contra exércitos que tentam impedir ela de dominar o continente de Genabax. O Anomander Rake, ele é o líder de um desses grupos. Ele é o líder dos Tistiandi, que são umas espécies... Se você já leu Silmarillion, eles pareceriam com os elfos do passado, assim. Eles são super poderosos, vivem centenas de milhares de anos e eles moram na Cria da Lua. E tem outros ascendidos, tem vários personagens que aparecem, tem muitos personagens que aparecem, todos envolvendo essa grande disputa do Império Malazano no continente de Genabax e a cidade da Darujistan. Interessante que esse livro, originalmente, ele foi escrito pelo Steven Erikson e um amigo dele, o Ian Exelmont. Na verdade, eles não escreveram na forma de livro, eles escreveram na forma de roteiro e eles tentaram vender ele para os estúdios no Canadá, porque os dois são canadenses. Mas não deu certo, todo mundo falou que era uma coisa ambiciosa demais, então eles sabiam que, já que é ambicioso demais para se tornar um filme, porque seria muito caro, e isso foi antes do Senhor dos Anéis, antes da onda de filmes de fantasia, Senhor dos Anéis, Harry Potter, essas coisas. Então eles decidiram transformar isso num livro. Eles ficaram um tempão adaptando o roteiro para o livro e acabou se tornando uma série gigantesca. Na verdade, agora, o Steven Erikson e o Ian Esselmont, eles escrevem juntos no mesmo mundo. Então, só que cada um escreve sua série. Então essa é a parte complicada que muita gente, quando lê a série dos Malazanos. Porque assim, Jardins da Lua, ele é o primeiro da série Livro Malazanos Caídos. É uma série de 10 livros escrita pelo Steven Erikson. Mas essa série não é a única. Essa série é a principal. A história, o cerne da história se passa nela. Além dela, existem mais 2 trilogias e mais 5 livros avulsos que se passam nesse mundo, que têm histórias relacionadas. A primeira que eu poderia citar é a trilogia Carcanas. Ela é escrita pelo Steven Erikson também, e ela se passa 300 mil anos antes dos Jardins da Lua. Ela conta a história do passado, dos Tishandi, da divisão deles,
tudo mais. Por enquanto só saiu o primeiro livro dessa trilogia. A outra trilogia, ela chama Path to Ascendancy, poderia ser dizer como Caminho para a Ascensão, e ela conta a história do dançarino e do imperador. Eles são dois personagens importantes, eles são meio que os fundadores do Império Malazano, e essa história também se passa no passado, dos Jardins da Lua, e ela conta a história de como eles se tornaram superpoderosos, como eles se tornaram ascendidos, que são, tipo, os deuses desse mundo. Essa trilogia também só saiu o primeiro livro lá fora. Essa história está sendo trazida aqui pelo Brasil pela editora Cavaleiro Negro. Isso é interessante, porque quem faz os Jardins da Lua é a editora Arqueira. Mas eu vou falar mais pra frente. E além disso, existem 5 livros avulsos, que se passam em paralelo, mais ou menos, com os 10 livros do livro Malazan dos Caídos. Esses livros avulsos começam com Noite das Facas, e tem vários, em geral sobre a Guarda Escarlate. Os livros avulsos também, o primeiro já saiu aqui no Brasil, também pela editora Cavaleiro Negro, como eu tinha dito, e eles contam histórias que se entremeiam com o livro Malazan dos Caídos. Então, assim, não é necessário você ler eles, mas é legal se você é fã, se você gostou pra caramba dos livros. Eu mesmo vou ler, claro, A Noite das Facas. Toda essa coisa complicada se deu por dois motivos. O Steven Erikson, pelo menos com certeza, ele é um antropólogo e ele escreve os livros com essa mentalidade. Então ele escreve com a ideia de povos ao longo do tempo e a alteração deles e as mudanças, e às vezes como as pessoas no presente não sabem nada sobre os povos do passado. Na verdade, esse é um grande tema do Carcanas, porque as pessoas acham, da trilogia Carcanas, no Malazan dos Caídos eles contam histórias que aconteceram naquele tempo e não são necessariamente assim que aconteceram quando ele conta nos outros livros. O outro motivo dela ser tão complexa e ter muita coisa é porque, originalmente, essas histórias elas foram criadas dentro de um mundo de RPG que tinha sido criado pelo Essomont e pelo Erickson. Eles tinham criado esse mundo para jogar uma campanha de fantasia deles. Eles usavam a regra do GURPS. GURPS é o Generic Universal Role Playing System, foi criado pelo Steve Jackson. É um sistema de RPG super popular que você pode usar para jogar em qualquer cenário. E os jogos de fantasia no GURPS eram muito populares e eles jogavam, fizeram esse cenário, acharam legal, quiseram escrever livros dentro desse cenário e valeu a pena. Na verdade, se você joga RPG, por exemplo, se você gosta de RPGs de fantasia, você vai achar mais legal ainda a história. Mas se você não gosta, se você gosta só de fantasia, você também vai gostar. O livro, como acontece muita coisa, tem muito personagem, ele não tem muita enrolação, pra falar a verdade. Então, ele tem muitas cenas de ação e ele passa de uma hora pra outra, de um personagem para o outro. Uma das grandes características desse livro, e até como o próprio autor descreve, é que ele não te explica nada. Ele começa a história do nada e ele não faz nenhum infodump. Infodump é aquele momento que os autores param pra ficar explicando alguma coisa. Ele não faz isso. Ele simplesmente manda a história e vai contando. Ele não fala assim, Ganon Paran, capitão do Império Malazano, estava na taverna. Não, ele não fala. Ele fala, tinha um cara na taverna, e aí entra outro cara, e aí eles começam a se bater, e ele vai falando assim, e você tem que pegar as coisas por contexto. Você só sabe o nome de um personagem quando o outro personagem fala. Você só sabe o que ele faz quando ele faz. Ninguém chega e fala, esse aqui é o mago, esse aqui é não sei o quê. Não, não tem nada disso. A história vai continuando e você vai pegando as coisas por contexto. Nada de parar e contar a historinha e te explicar o que é um hobbit, ou te explicar o que é um elfo, ou te explicar... Não tem elfo, não tem hobbit, é só um exemplo. Ou te explicar o que é um mago, o que é um labirinto, como ele funciona. Nada disso. Ele simplesmente vai e vai contando, vai contando a história e você vai pegando ao longo do tempo. Então, esse livro é conhecido porque a maior parte das pessoas desiste de ler o livro antes da página 200, e quem lê depois da página 200 lê até o 10º livro, porque o livro é bem legal, e depois que você pega a história, que você entende bem, sem falar que ele é um livro que se beneficia de uma segunda leitura, porque aí você vai entender perfeitamente as coisas que estavam acontecendo. Não perfeitamente, porque ele não explica tudo ainda, mas talvez quando você terminar a série, talvez seja uma série legal de reler inteira para você pegar muitos detalhes do que estavam acontecendo e por que eles estavam acontecendo. Como eu tinha falado, eu já tinha citado, mas esse livro foi lançado pela editora Arqueiro, com uma tradução da Carol Chiovato, ou Chiovato, eu não sei como é que fala o nome dela, desculpa se eu falei errado. A tradução é muito legal. Traduzir fantasia é um negócio super complicado, porque tem muitos termos, é uma coisa minuciosa pra caramba. E sem falar que dessa vez ainda é um negócio mega complicado, porque é uma saga, então uma coisa que você traduzir ela vai reaparecer várias vezes. Então, parabéns para a tradutora. Eu sei que é um trabalhão, mas valeu a pena, ficou excelente.
a versão em português. A editora Arqueiro está trazendo muitos livros de fantasia atualmente. Na verdade, já fazia tempo que eles tiveram bastante sucesso com as Crônicas do Matador do Rei, que é O Nome do Vento e O Temor do Sábio. Eles também lançaram os livros do Locke Lamora, a coleção do Nobres Vigaristas. Mas agora eles estão trazendo bastante coleção fechada, coleção que já saiu inteira lá fora. Então eles trouxeram O Poder da Espada, do Joe Abercrombie. Eles estão trazendo também o Terra-Mar, da Ursula Le Guin, que são 5 livros fechados. E o Império Malazan dos Caídos, que é uma mega saga, mas saiu toda lá fora, já tem os 10 livros, então excelente. Se sair um a cada 6 meses, a gente fica feliz pra caramba. Com certeza faz vídeo de todos, né? Bom, é isso. Essa foi minha dica. O livro Malazan dos Caídos é um livro que vale muito a pena ler. Ele pode ser complicado, ele pode ser difícil. Muita gente fala que ele é confuso, que ele é um livro que não prende no começo. Eu conheço muito livro que virou clássico, é um livro excelente por causa disso. E talvez ele seja um livro excelente por causa disso. Porque ele não te trata como criança, ele te trata como um leitor. E ele vai te dando as informações conforme elas aparecem. Ele não faz um resumão para você no começo, ou tem um personagem parando para explicar tudo. Então ele é um livro bem legal. Para fãs de fantasia, ele é com certeza obrigatório. Para fãs de RPG, compra 2, porque você vai querer ter um só para guardar e um para ler. É isso aí, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, dá uma olhada no nosso Facebook. Se você acha que tem alguém que vai gostar do Jardim da Lua, do livro Malazan dos Caídos número 1, manda para ele o vídeo também. É isso aí, eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.